Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Essa rica oportunidade que foi me dada, louva a Deus. Gostaria que a igreja abrisse em Jeremias 20, uma palavra que o Senhor me deu poderosa, onde eu creio que vai falar muito com a igreja. Jeremias capítulo 20, no versículo 7. O título diz, né, Jeremias é perseguido. E o 7 vai dizer: persuadiste-me, Senhor. Persuadido fiquei, mais forte foste do que eu e prevaleceste. Sirvo de escárnio todo dia, cada um deles zombam de mim. Porque desde que falo, grito e clamo violência e destruição. Porque se tornou a palavra do Senhor próprio e ludidio todo dia. Então diz o Senhor: não me lembrarei dele e não falarei mais do seu nome. Mas isso foi no meu coração como um fogo ardente, encerrado em meus ossos. Estou fadigado de sofrer e não posso mais. Amém? A igreja pode se assentar. Vamos meditar um pouco nesta palavra, a qual o Senhor ele vai chamar Jeremias, né? E aqui o Senhor me fez entender o chamado de Jeremias. E aqui o Senhor já confirmou o chamado de Moisés. Então essa noite o Senhor ele quer falar sobre chamado. Só que como nós entendemos o chamado de Jeremias, de Isaías, de profetas, não era fácil. Como o meu chamado e o seu chamado não é fácil. Então aqui Jeremias ele vai dizer para o Senhor com muita ousadia. Eu começo a entender como que Jeremias chega diante de Deus e fala: ó Senhor, o Senhor me iludiu, o Senhor me enganou. Que autoridade para falar isso com Deus? Tete a tete com Deus, dizendo: o Senhor me enganou. O Senhor me chamou desde o ventre da minha mãe, que vai dizer em Jeremias capítulo 1. E o Senhor me chama desde o ventre, o Senhor me chamou por nação, o Senhor me chamou por profeta. E o Senhor ainda vai dizer que a cidade forte, porta de ferro. Senhor, o Senhor me enganou. O Senhor me iludiu quando disse que era comigo. Quando diz: abre a minha boca que falarei contigo, que sou eu. Então Jeremias ele é perseguido. E aqui no capítulo 20, ele vai estar muito entristecido. E ele vai dizer para o Senhor: Senhor, eu não quero mais ser profeta. Não quero mais profetizar. Porque todas as vezes que Deus usava Jeremias, era para exortar o povo. Porque, irmãos, se nós entendemos a palavra, se nós lemos e meditamos na palavra, o Senhor nunca foi um Deus que iludiu. Ele nunca foi um Deus que prometeu apenas as bênçãos, apenas as vitórias. O Senhor nunca diz na tua palavra: olha, vai ser bênção, o caminho vai ser fácil. Não, pelo contrário. Ele vai dizer que vai ser um caminho de muitas guerras, lutas. Mas o Senhor, Ele nos garante que é conosco. Ele garantiu que Ele era com Jeremias. Ele garantiu que Jeremias não estaria só. Até porque foi confirmado ali, eu meditando, o Senhor falou assim, porque em Jeremias 18 o Senhor vai dizer: ó, desce na minha casa, na casa do oleiro, porque eu falarei contigo. Então o Senhor ele falou a Jeremias: se prepare, cinja os teus lombos, porque eu quero te usar grandemente nesta nação. Só que, irmãos, quando o Senhor ele nos chama para o grande chamado, Ele vai dizer: ó, te chamei desde um ventre, tenho um grande chamado contigo, mas eu te capacitarei. Porque Jeremias ele tenta correr quando ele diz: olha, eu sou apenas um menino, eu não sei falar. Sou eu e você correndo do chamado. Tem gente melhor, tem gente mais capacitada, tem gente que prega melhor, tem gente que louva melhor, tem gente que fala melhor, tem gente que estudou. Mas o Senhor diz: foi eu que te escolhi. E se eu te escolhi, eu te capacitei e confiei em ti. E muitas das vezes estamos nós nos diminuindo. Senhor, eu não consigo. Senhor, eu não posso mais. Irmão, já foi falado aqui, o Senhor ele falou ardentemente no meu coração. Aleluia, o nosso chamado não foi por homem, foi pelo Senhor. Não foi um homem que nós escolheu e nos ungiu, foi o Senhor. Esse chamado a quem o Senhor colocou nas tuas mãos, a quem o Senhor te escolheu, desde o ventre da tua mãe, o Senhor sabia que você era capaz. E muitas das vezes estamos passando o nosso chamado. Senhor, até aqui. Levanta outro, usa outro. E o Senhor ele quer falar esta noite: passe pela prova, passe pela luta, passa pelo envergonha. Aqui fala que Jeremias se sentia envergonhado, porque cada dia zombam de mim, mesmo que estão zombando de você, mesmo que estão zombando
confia em mim e em você. É pequenino, é falha nas nossas fraquezas. Quando o Senhor escolheu Jeremias, Ele já sabia, mesmo ele sendo falho, o Senhor confiou nele. Mesmo o Senhor sabendo que eu e você falharia, Ele confiou em mim e confiou em você. Aleluia. Então Jeremias vai dizer, aleluia, Senhor me escolheu desde o ventre da sua mãe, um grande chamado, mesmo tentando muitas das vezes fugir. Senhor, parece que o Senhor me abandonou, mas o Senhor falava com Jeremias. Em todo o tempo ele teve uma intimidade com o Senhor, mesmo irmão passando pelo calabouço, sendo preso, sendo açoitado, mesmo assim ele confiou no Senhor. Aleluia. E o capítulo 20 vai dizer que ele se sente enganado e entristecido, como muitas das vezes eu e você, durante a nossa caminhada com o Senhor, nós se encontramos entristecidos porque somos falhos, somos fracos. A palavra do Senhor vai dizer que quando estamos fracos é que estamos fortes. Mas Jeremias ele foi tão ousado que ele chegou diante de Deus com o coração entristecido, mas ele se derramou na presença. E ele foi sincero e ele diz ao Senhor: Senhor, eu não aguento mais ser envergonhado. Irmãos, precisamos ser sinceros e dizer para o Senhor, mesmo sendo falho e pecadores, Senhor, me ajuda. Me ajuda a permanecer, me ajuda a prevalecer, me ajuda a carregar o meu fardo. Não é vergonha você chegar diante de Deus e dizer que está fraco. Aleluia. Muitas das vezes o fardo é pesado sim. Mas irmãos, o Senhor não daria um fardo a qual não podemos carregar. Muitas das vezes olham para nós e começam a olhar e dizer: olha que grande mulher de Deus, que grande homem de Deus. Mas só na olaria do Senhor Ele sabe como está este vaso, quebrado, amassado, trincado. Mas descemos para a olaria. E quando nos levantamos, há um vaso novo. Há um vaso, aleluia, feito pela mão do Senhor, para ser um vaso mais forte. Um vaso na mão do oleiro, não mais com rachadura, não mais cheio de trincos, mas um vaso moldado pelo Senhor da forma que Ele quer. E o Senhor, Ele diz, porque Ele quer encher este vaso de novo. Ele quer esse vaso para transbordar, para ser usado. Aleluia. E ele orou e diz: eu estava entristecido, que até amaldiçoou o seu nascimento. Quantos de nós, irmãos, amaldiçoamos o dia que nascemos? Jó e Jeremias amaldiçoou ter nascido. E o Senhor fala que Ele escolheu ele desde o ventre e ele amaldiçoou, porque ele diz: Senhor, não poderia ter nascido. Quando eu saí da madre, não poderia ele ter vida. Porque, irmão, o peso do chamado é grande. A zombaria. Aleluia. Porque muitas das vezes, irmãos, estamos carregando um peso. Aleluia. E dizemos: o Senhor não deveria ter me chamado como pastor. O Senhor não deveria ter me chamado como levita. O Senhor não deveria ter me chamado como ministro, como obreiro. Mas o Senhor nos capacitou. E Ele sabia que íamos chegar ao dia de amaldiçoarmos. Porque Ele sabe que somos fracos e pecadores. Mas mesmo assim nos amou. Porque o amor dele nos constrange. Porque quantas vezes chegamos diante de Deus e falamos: não quero mais, não vou pregar mais, não vou louvar mais, eu não piso mais na igreja, eu não louvo mais, eu não ministro mais, eu não vou mais fazer. Quantos de nós já fizemos isso? E sabe o que o Senhor faz? E mesmo assim eu te escolhi, e mesmo assim eu continuo confiando em ti. O meu chamado não mudou na tua vida, diz o Senhor. Não importa quanto peso há, não importa quanto levante você tenha enfrentado, o chamado continua o mesmo. Queremos desistir sim, é mais fácil. Só que o Senhor fala: eu escolhi um povo forte, valente. Tinha 1000 motivos para desistir de Jeremias. Mas, irmãos, aqui a palavra vai nos dizer no 9. Mas isso foi no meu coração como um fogo ardente encerrado em meus ossos. Há um fogo que queima no nosso peito. Todas as vezes que falamos que vamos desistir, esse fogo arde no nosso peito. A chama, a brasa viva do altar. Somos nós o altar do Senhor, para que essa chama ela continue viva, acesa dentro de nós.
sobre nós. Sempre foi sobre Ele. Sempre foi sobre pregar o Evangelho. Aleluia. Porque naquele tempo, irmãos, era escânio. Naquele tempo era um tempo onde o povo tinha um coração duro de servir. É esse tempo agora. É o século 21. Um tempo difícil de pregar. Estão os pastores de prova. É um tempo que se você pregar duro, o povo sai da igreja. Se você pregar o pecado, o povo está saindo da igreja. Como Jeremias foi preso no calabouço. Porque ele pregava a verdade. Porque estão abrindo muitas igrejas. A verdadeira palavra aqui pregada não atrai mais o povo. É ou não é, pastor? Não atrai mais o povo. Se não for do jeito que o povo quer, eles saem. Se não for a palavra de correção, não atrai vidas mais. Que chamada é esse, meu querido? Que arde, que dói, que sangra por você pregar o verdadeiro evangelho, por você sofrer por almas que estão perdidas, mas que estão surdas, estão cegas. Que chamada é esse, meu querido? Onde você levanta todos os dias pedindo a graça do Senhor, intercedendo por vidas, intercedendo por alma, e você pede ao Senhor: não me deixe desistir, porque o irmão precisa de você, a igreja precisa de você. Irmãos, nós precisamos entender que o Senhor conta conosco, e Ele é poderoso. Ele pode fazer tudo sozinho, mas Ele conta comigo e com você. E Ele fala: se levanta, se põe na brecha, se põe na posição que eu te chamei. Chega de dizer que você não pode mais, que você não quer mais, e ser como Jeremias, achar que Deus o traiu, achar que Deus o enganou. Irmãos, Deus nunca decepcionou. O homem sim nos decepcionou, o homem, mas o Senhor nunca nos decepcionou. E o Senhor, Ele nunca voltou atrás com a sua palavra. Ele não é homem para que minta, Ele não é filho do homem para que se arrependa. Se Ele te escolheu, Ele não se arrependeu. Aleluia. Mesmo que você olhe para ti, você pensa: sou tão falho, sou tão fraco, sou tão pequeno. Mas o Senhor, Ele te vê como um guerreiro, Ele te vê como um soldado, Ele te vê como alguém forte na guerra. Aleluia. Aleluia. E Jeremias disse: por que, Senhor, me deixou acontecer coisas ruins? O Senhor falou que era comigo, que me daria vitória. Mas hoje sirvo todos os dias de escândalo. Eu sou envergonhado. Aleluia. Fui até para o poço. Senhor, estou decepcionado. Me sinto tão triste. Muitas das vezes nós nos sentimos assim, entristecidos, achando que Deus não ouve, achando que o Senhor nos escuta. Não adianta orar, não adianta jejuar, não adianta pregar. Senhor, de que adianta? Mas o Senhor, Ele era com Jeremias. Mesmo que sobreveio tudo aquilo, meus queridos, o Senhor era com ele. Mesmo que veio sobre ele um escândalo, de muitos olhar e falar: Jeremias, esse seu Deus que fala que é com você, olha onde você está. Mas ele sabia o Deus que ele servia. Ele sabia quem o chamou. E ele sabia, irmãos, mesmo se ele fosse morto, ele sabia o Deus que ele servia e a promessa que foi feita na vida dele. Aleluia. Quanto mais eu prego, sou perseguido. Aleluia. Aqui Jeremias, ele fala: quanto mais eu tenho feito a vontade de Deus, mais eu estou sendo perseguido. Louvado seja Deus. Quanto mais fazemos a vontade do Pai, mais as lutas vêm. E é momento de nos alegrarmos. O Senhor nunca nos prometeu um evangelho fácil. É sempre um confronto. Se você sentir, mas se você está na presença e está muito fácil, não está na direção certa. Sempre vai haver a cruz. Sempre vai haver o peso do chamado. Não foi fácil para os profetas, meu querido, não vai ser fácil para nós. Toda vez que olharmos para nossas vidas diante do Senhor, sempre vai haver renúncia, sempre vai haver o choro, sempre vai haver lágrima, sempre vai haver estarmos descendo na olaria. Nunca vai ser um evangelho de flores ou de alegria, só de alegria. Sempre vai ter, meu querido, as lágrimas e o choro na presença do Senhor. Jeremias, ele se encontrava como profeta chorão, porque ele chorava por uma nação pecaminosa, por uma nação que não se convertia. Por mais que ele pregasse,
Ele poderia passar o dia todo, a noite toda pregando, o povo não se convertia. Um coração duro de serviço. Mas ele não desistia, porque ele sabia o chamado que ele tinha. Ele sabia a incumbência que o Senhor confiou. Não desista, meu querido. Faça o que o Senhor colocou nas suas mãos. Continua acreditando que o Senhor, Ele te usa. Tem vida olhando para mim e para você. Tem pessoas que ainda os olhos se espelham em mim e em você. Estamos sendo apedrejados, mas não desistimos. Fomos jogados no calabouço, mas não desistimos. Fomos ali açoitados, mas não desistimos. Fomos enganados, mas não desistimos. Como Jó, eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que Ele se levantará. Aleluia, irmãos, vai valer a pena. Não pense você que tudo que fizemos para o Senhor é em vão. Vai valer a pena. Tanto choro, tanta lágrima, tanta renúncia, vai valer a pena. O Senhor, Ele diz que Ele é conosco até a consumação dos séculos. Irmãos, os dias são maus, os dias são de lutas. Aqui em Jeremias ele prega uma verdadeira palavra, onde não diz que serão dias fáceis. Aqui na palavra, se você pegar de Jeremias de 1 até o último capítulo, todos os dias ele pregava sobre o evangelho duro, de conversão, de arrependimento, onde as almas precisam reconhecer o verdadeiro Deus, um Deus que sara, que cura, que liberta. Jeremias queria que o povo entendesse que nós servimos um Deus poderoso, um Deus que não falha, um Deus que não muda. Ele queria que o povo entendesse que de qualquer jeito não dá para ir para o céu. Se eu chegar aqui e falar para você, vai ser tudo fácil, do jeito que você está no céu. É mentira. Então eu prefiro pregar como Jeremias e ser açoitado e não pagar um preço por esconder um verdadeiro evangelho, aonde diz que não será fácil, mas ao que vencer, te darei a coroa da vida eterna. Ao que vencer. E a porta é estreita. E cada vez mais está estreita. Se você acha que o evangelho vai ser, podemos entrar pela porta larga, podemos entrar com nossos pecados, podemos entrar do nosso jeito, das nossas maneiras, sem se arrepender, sem se converter, sem rasgar não somente as vestes e o coração, não entraremos no céu. E passaremos anos e anos. E se não tivermos nosso coração voltado totalmente pelo Senhor, não herdaremos o céu. Irmãos, o alvo é o céu, o alvo é Cristo. Sempre foi sobre morar no céu. Nunca foi sobre ter as coisas aqui na terra. A palavra vai nos dizer, se nós queremos as coisas só aqui da terra, seremos os mais miseráveis. Se nós nos apegarmos apenas com os desejos do nosso coração, estamos nos enganando a nós mesmos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas a palavra vai dizer, se nós se convertermos de todo o nosso coração, aleluia, e orarmos, e buscarmos o Senhor, Ele ouvirá do céu, aleluia, Ele sarará a nossa nação, Ele salvará a nossa família. É sobre isso, é sobre estar com Cristo. Não é sobre ter riquezas aqui dessa terra, é sobre almejar e querer morar e estar com Ele. É sobre cear com Ele. Quantos de nós estamos nos perdendo no caminho? Quantos daqueles que começaram com um grande chamado, uma grande caminhada com Cristo, mas se perderam ao longo do caminho? Meu querido, começou a olhar para o lado, começou a olhar para trás, começou a olhar para o homem, começou a achar que era sobre ele. Isso nos faz desobedecer nosso coração. A glória tem que ser dele, o poder é dele. Então todas as vezes, meu querido, que você olhar para o lado, você pensa sobre ele. Eu preciso olhar para ele, eu preciso olhar para o alto. Porque muitos estão desistindo por olhar para o homem.
aleluia. Será que era mesmo o meu chamado? Quando o fogo arde no peito de Jeremias, quando ele pensou em desistir, só que arde no peito dele como uma chama, um fogo ardente. Falou: como eu posso não mais falar de Jesus, de Cristo, de Deus? Se foi Ele que me escolheu, se foi Ele que me tirou do lamaçal de pecado, como eu não posso mais falar desse Deus tão grande e poderoso? Aleluia. Mas muitos estão dizendo: eu vou ficar no meu cantinho, assim tá bom. Você pode até não entender o propósito, a difamação, o sofrimento, as calúnias, por causa desse chamado, que eu sei que esse chamado dói, assim como foi com grandes homens de Deus. Mas, irmão, se você negar este chamado, você está sendo um grande covarde. Você está pensando só em você. Eu não quero mais, eu vou ficar aqui quietinho na cadeira, não quero mais. Não é sobre você, é sobre o que Ele pôs nas suas mãos. É sobre o que Ele quer fazer através de você. Desistir é mais fácil. Mas, irmãos, quando Ele olha para nós, Ele fala: confia no meu filho, porque eu sei que Ele pode. Porque eu sou a tua força. Sou eu, teu Deus, que te capacito. Que escolhe as coisas loucas para confundir as que são. Louvado seja o teu nome. Muitas das vezes nós dizemos para Deus: Senhor, até aqui. Como se nós limitamos o tempo do Senhor. Como o Senhor nos chamou e você cansa e fala: até aqui. Mas na vinda de Cristo, o Senhor vai falar que nesta corrida não é o que parar, o que cansar, é o que for até o final. Mas Deus confiou em você, aleluia, mesmo sabendo que você passaria por provações, assim como Jeremias. Quem nunca quis desistir? Aleluia. Aqui o Senhor, Ele nos fala que mesmo nós sabendo que um dia nós iríamos desistir, Ele continua confiando em nós. Mesmo todos os dias nós dizemos: Senhor, não aguento mais. Senhor, a cruz está pesada. Aleluia. E todos os dias Ele tem falado: eu sou contigo. Mais uma amiga, eu sou contigo. E o Senhor nos dá um empurrão e fala: eu sou contigo. Nessa peleja não tereis que pelejar. Ficar de pé e vede o livramento. Irmãos, é sobre guerra. Temos que entender que todos os dias nós estamos em guerra. Quando nos levantamos, nós sabemos que estamos indo para uma grande guerra. Mas o Senhor é contigo. O Senhor jamais vai te deixar. Como Jeremias achou que ele tinha, o Senhor tinha enganado. O Senhor nunca enganou. O Senhor disse: Jeremias, quando eu disse que eu sou contigo, porque você vai vencer. Irmãos, a palavra ela não mente. O Senhor, Ele não mentiu. Quando Ele diz todos os dias que Ele ia nos encorajar, o Senhor ia nos levantar como torre forte, é porque Ele sabia que nas nossas forças nós não conseguiríamos, mas o Senhor é a nossa força. E Jeremias, aleluia, ele diz ainda: pois tu, Senhor dos exércitos, 12, que prova o justo e conhece os pensamentos e o coração, permite que eu veja a tua vingança contra eles, pois já te revelei a minha causa. Cantai ao Senhor e louvai ao Senhor, pois livrou a minha alma do necessitado das mãos dos malfeitores. Então o Senhor é aquele que garante, que vai na nossa frente, sobre aqueles que contra nós. O Senhor é a nossa vingança. Não devemos temer o mal. O Senhor é aquele que fala na tua palavra que Ele nos garante a vitória. E cantarei e louvarei ao Senhor. Aleluia. E aqui também ele diz que Jeremias, ele era um homem que permanecia confiando em Deus, mesmo nas circunstâncias que não favoreciam a sua fé. Ele tinha coragem, era um homem valente e que entendia o seu chamado, porque sabia que era o próprio Deus falando. Irmãos, quando a circunstância nos favorece, é fácil. Mas quando estamos diante de uma situação onde tudo
não vai bem, aonde nos deparamos com a luta, com a adversidade, é pela fé que nós venceremos. Porque quando, irmãos, está tudo nas nossas vidas fácil, é fácil a gente olhar e dizer, tudo vai bem, cantaremos ao Senhor. Mas quando vem sobre nós um peso do nosso chamado em Jesus, em Deus, a quem nos escolheu, a quem nos chamou, e aí prevalece a fé, prevalece a nossa perseverança em buscar o Senhor, em confiar naquele, aleluia, que confiou mesmo em tempos difíceis. Porque nos tempos difíceis, irmãos, precisamos buscar a força que vem do Senhor. Aleluia. Aleluia. Porque tem, aleluia, o fogo aceso em nossos ossos. É porque Jeremias, ele poderia desistir, mas quando arde aquele fogo, ele fala, Senhor, como posso eu continuar sem ti? Como posso eu caminhar sem ti? Irmãos, não podemos mais sem Ele. Não podemos viver mais sem o Senhor. Quando olhamos para nossas vidas, mesmo sentadinhos, quietinhos, começa a arder. Quando ali estamos querendo muitas das vezes negar, Senhor, vou ficar aqui, e arde no nosso peito. Quando nos lembramos da onde o Senhor nos tirou. Aqui o Senhor fala muitas das vezes durante este culto, da onde eu te tirei, da onde eu te chamei, e começa a arder em nosso peito. Senhor, não posso parar, porque Jeremias sabia que se ele parasse, ele morria. Se ele negasse o chamado, ele ia morrer. Então ele precisava todos os dias continuar com essa chama ardente no seu peito, continuar pregando, continuar ministrando, continuar louvando, continuar orando, continuar se derramando na presença do Senhor. Essa chama ardia e mantinha Jeremias vivo, mesmo no tempo de escassez, mesmo no momento de luta. Essa chama mantinha Jeremias aceso. Sabe o que te mantém ainda de pé? São as orações, são os jejuns, são os montes. É quando você vem para a casa do Senhor, mesmo que você chegue aqui com o coração entristecido, você sabe que isso te mantém vivo. Mesmo que muitos se levantem contra as nossas vidas, mas continua a chama ardente em seu peito. E essa chama não pode se apagar. Aleluia. Porque o Senhor, Ele diz na tua palavra que Ele é, aleluia, a nossa força. Ele é o motivo de estarmos de pé todos os dias. Ele é o motivo de não desistirmos. O ser humano, ele tem a tendência, irmãos, de ser muito fraco. Muitas das vezes olhamos para nós e nos sentimos abatidos. E você sabe qual é a força que te traz até aqui? Não é sua, é do Senhor. Sabe, quando você enfrenta aquela luta, a qual você diz, Senhor, eu não aguento mais, e você ainda está aqui, é o Senhor. Glória a Deus. Ele que te levanta e diz, ainda, aleluia, que seja pouca a tua força, eu te levantarei. Glória a Deus. Muitos olham para você e ainda não te dá nada. Muitos olham e dizem, não vai dar nada, mas o Senhor continua confiando em ti. Muitos vão olhar e vão dizer, ele não vai mais permanecer, não adianta mais. Mas Deus está olhando lá dos céus e dizendo, continua sendo meu profeta, continua sendo a quem eu escolhi, a quem eu chamei e tomei por nações do profeta. Irmãos, porque a honra é dele, a glória é dele, o poder é dele. Nunca foi sobre eu e você subir aqui, porque o peso dói da chamada. Quando subimos nesse altar, é sobre a chama que arde em nosso peito. Quando saímos para evangelizar na rua, é sobre a chama que arde em nosso peito. Porque queríamos sim, irmãos, chegar aqui e falar assim, aqui está bom, Senhor. Mas existe, aleluia, um chamado tão grande nas nossas vidas, a qual aqui o Senhor levasse de cantanas, de canta nós,
diz que está na porta. O Senhor diz na tua palavra que Ele voltará para buscar uma igreja lavada e remida, mas tem muito profeta calado. Os profetas estão com medo. Irmãos, o profeta está com medo de falar a verdadeira palavra, porque não alegra o coração do povo. Porque não é sobre riqueza, não é sobre a prosperidade, não é sobre alegrar o seu coração. Mas o Senhor diz: profeta, se levante. Se levante, porque eu quero te usar. Mesmo neste decantanás, necantanás surevás, desce na olaria que quero falar contigo. E quando você levantar, necantanás surevás, saberá que sou eu, porque as palavras vêm do Senhor. E que não seja espírito de covardia, mas de ousadia, decantanás, nesurevás. Cadê o Jeremias deste tempo? Aleluia, se tu for o Jeremias de Cantanás, que muitas das vezes questionou porque Deus o enganou, porque Deus o chamou e o abandonou, que você seja o Jeremias de autoridade, que você seja o Jeremias que vai pregar, clama a mim e responder-te-ei, anunciarei coisas grandes e firmes que não sabes. Que seja um novo tempo de verdadeiro servo do Senhor, que não mais tem medo. Aleluia, não é tempo mais, irmãos, de nos acovardarmos. Não é tempo mais de estarmos com medo, porque fomos chamados por Deus. Porque estamos preocupados com o que o homem vai dizer. Estamos preocupados com o que vão pensar de nós. Não precisamos das aprovações dos homens. Não precisamos do tapinha nas nossas costas. Não precisamos do aplauso do homem na terra. Nenevás, cantar nas surevás. Diz o Senhor, é tempo de nos levantarmos. O Senhor procura verdadeiros adoradores, que o adorem Pai, Espírito e verdade. Verdadeiramente homens e mulheres que decidiram servir um Deus determinante das circunstâncias, determinante das diversidades, do vale e do deserto, determinante da minha condição financeira, da diversidade, das calúnias, da difamação sobre a meu respeito, do que dizem a necantanás devas, a cantar nessurevas. Estamos preocupados demais com o que falam sobre nós. Estamos preocupados demais com as lutas, nos esquecendo de pregar sobre realmente o que Deus nos confiou. Irmãos, estamos num tempo, numa geração, aleluia, a qual não quer mais buscar, não quer mais orar. E acha que subir aqui e pregar o Evangelho é da maneira que apenas quisermos, sem pagar o preço. E o preço é alto, eu vou te dizer. O preço que Jeremias pagou era preço de calabouço, tempo de, aleluia, que ele se encontrava entristecido, abandonado. Sabe por quê? Porque doía ser crente de verdade. Porque este tempo que todo mundo é crente, todo mundo é evangelho, que é gospel, mas o verdadeiro crente está pagando um alto preço para estar de pé. Porque o verdadeiro cristão está pagando um preço para servir a Deus de verdade, para agradar ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Porque o Senhor, Ele diz: vinde a mim, todos que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados. Porque o nosso fardo em Deus tem que ser leve, em Cristo tem que ser leve. Não é um peso servir ao Senhor, não é um peso estar aqui no sábado, não é um peso estar aqui no domingo, não é peso, é graça, é glória, é manifestação do Espírito Santo, é sobre ter a presença dEle, é sobre querer mais dEle. Vira um jugo que está aqui, irmãos, meu Pai. Ah, Senhor Deus amado, e o Senhor, Ele fala no meu coração.
culto, o Senhor Ele quer mover, Ele quer manifestar a glória dEle, Ele quer que você sinta a presença, Ele quer que a chama do seu chamado arde no seu peito. Ele não quer que você saia daqui da mesma maneira que você entrou, achando que é apenas mais um no meio da multidão. Seja diferente. Que essa chama arde em seu peito. Que a chama de Cantanás, essa chama no altar, seja o altar do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Que você possa entender, aleluia, o que o Senhor quer da tua vida. O que o Senhor quer fazer através da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, porque o fogo arderá continuamente no altar. Aleluia. Não podemos nos esquecer que Cristo voltará. Aleluia, porque o Senhor Ele diz, fazendo, aleluia, uma ponte, aleluia, com o Novo Testamento, com Jeremias pregando o Evangelho, mas uma ponte quando Ele fala que Cristo veio para que nós tivéssemos uma vida com abundância. Essa vida que nós aguardamos, essa vida que nós esperamos. Irmãos, porque não é sobre o nosso tempo agora, é sobre o que nós vamos ser revelados na glória, é sobre estar com Ele. É sobre aquele grande dia. Você sabe por quê, meu querido? Vai valer a pena todo choro. Vai valer a pena toda dor. Vai valer a pena todas as vezes que você se derramou na presença dEle. Porque imagina aquele grande dia que você chegar pelas portas, pelos portões celestiais, e o Senhor diz, bendito vindos de meu Pai. Vai valer a pena. A glória não há de ser revelada. Aleluia, porque, irmãos, muitas das vezes nós pegamos muito com hoje. É a minha luta hoje, é meu sofrimento hoje, é porque Deus não fez nada, é porque Deus não age, é porque Deus não me ajuda, é porque Deus não está me vendo, é porque Deus se esqueceu. E quando o Senhor diz, aleluia, que quando chegar aquele grande dia, o Senhor enxugará toda a lágrima dos nossos olhos. Irmãos, é sobre isso. É por isso que nós estamos de pé. É porque nós confiamos na palavra. Porque da mesma maneira que nós somos hoje como loucos, quando chegar aquele grande dia, os loucos herdarão os céus. Quando chegar aquele grande dia, vão dizer, cadê a igreja? Cadê os crentes que gritavam? Cadê os crentes que no sábado estavam adorando a Deus? Eles estarão com o Pai. Aleluia. Irmãos, porque o chamado é maior, a presença é maior, a glória é maior, e o poder do Senhor é maior sobre as nossas vidas. Que, Senhor, aleluia, que Ele possa manifestar a glória dEle através da sua vida. Abra o teu coração, entenda. Saia dessa noite entendendo que o Senhor precisa de você, que Ele quer te usar, mesmo na sua pequenez, mesmo na sua fragilidade, mesmo com o seu pouco entendimento. O Senhor Ele quer te usar. O Senhor Ele quer impactar o mundo com a sua vida. O Senhor quer resgatar almas com a sua vida. O Senhor quer salvar a tua parentela através da sua vida. Aleluia, porque o nosso chamado é maior. Não importa o que você tenha enfrentado, meu querido, não importa a luta que você esteja, mas tenha por certeza, o seu chamado é maior. Porque o seu Deus é maior. Porque aquele que te chamou, Ele é maior. Não se apegue ao tempo que você está vivendo. Não se apegue à luta, à provação, o vale, o deserto, o poço. Se apegue ao seu chamado. E lembre-se que Ele é maior que a sua própria vida. Porque a minha vida sem Deus é vazia. A sua vida sem Deus ela não é nada. Meu querido, você sem o chamado, você não é nada. Todos nós temos um chamado. Não pense você que o chamado é só do pastor. Não pense você que o chamado é só do obreiro. O chamado é só do levita. Você tem um chamado. O Senhor te escolheu desde o ventre, mesmo você não sabendo falar. Mesmo como Moisés, você não
tendo, aleluia, as palavras certas, sendo um gado. O seu chamado é melhor. E o seu chamado é para mudar essa geração. O seu chamado é para mudar histórias. Porque o nosso Deus mudou a minha e a tua história. Para que eu e você fizesse a diferença. Para que eu e você brilhasse com a luz de Cristo no mundo. Amém? Que você possa aplaudir o Senhor. Aleluia. Acreditando que o Senhor é na sua vida. Que o Senhor te escolheu. Que Ele quer te usar. Aleluia. Determinante de como você esteja. Aleluia. Agradeço a oportunidade e passo para os pastores. Amém? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Amém?